Olá! Hoje a gente vai fechar a palestra Propósito de Vida de uma vez por todas. Hoje vai ser o final. Você vai, assim, somente vai explodir. Você vai entender muita coisa da sua história e a gente vai fechar alguns parênteses que eu abri entre aula 1 e aula 2. Se você não assistiu, eu vou deixar na descrição do vídeo os links da aula 1 e da aula 2. É muito importante assistir. Por quê? Porque são 3 histórias que fecham o propósito de vida. São 3 histórias que falam sobre o que você vai precisar saber sobre o propósito de vida, sobre o propósito da sua vida. Então, é muito importante que você ouça, assista a aula 1, assista a aula 2 e termina com esse vídeo aqui, para você poder fechar e entender tudo aquilo que o Senhor quer falar com você através do propósito de vida. Hoje a gente vai falar sobre Êxodo 2, a história de um homem que fugiu do propósito. Ele fugiu do propósito, ele desceu do ônibus, ele puxou a cordinha, e aí depois, o que acontece? Como é que volta para o propósito? O que acontece com quem foge do propósito? Tem como fugir do propósito? Isso tudo a gente vai falar na aula de hoje. E vamos fechar esse vídeo sem mais delongas, não vou fazer você demorar muito tempo. Se possível, já coloca, já dá sua curtida aqui, compartilha com outras pessoas, porque isso ajuda ao YouTube entender que esse material é relevante, outras pessoas vão gostar, vão precisar entender essa matéria. E aí, ele indica o meu vídeo para outras pessoas. Tá bom? Vamos pro vídeo. Só um momentinho que eu preciso me apresentar. Meu nome é Graziela Leão, eu sou escritora, palestrante, e eu falo sobre diversos assuntos. E esse canal aqui do YouTube é específico para falar do quê? Do conhecimento que liberta, a palavra de Deus. Então, se você, assim como eu, ama conhecer a Escritura, ama saber sobre detalhes bíblicos, curiosidades e até uns insights que vêm assim que o Espírito Santo me revela, se você gosta de saber da palavra de Deus, desses detalhes, dessas informações, se inscreve aqui no canal, não deixa de ativar o sininho para que toda vez que eu colocar um vídeo você já ser notificado, você já saber dessa informação, não fica fora dessa. Se você quiser me seguir nas redes sociais, Graziela Leão Escritora, e você pode pesquisar em várias redes sociais. Que Deus te abençoe e vamos continuar o vídeo. Êxodo 2, a gente vai falar do nascimento de Moisés e é importante a gente ver toda a história. O propósito de vida não começa em um período da história. O propósito de vida acontece quando você nasce. Porque lembra que a gente falou no vídeo 1? Antes de você nascer, Deus já pensou, eu preciso de alguém que faça isso, 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 então vai nascer fulano de tal. Esse fulano de tal, assim, vou trazer para o caso que a gente vai estudar hoje, Moisés. Então Deus fala, eu preciso de um libertador. Alguém que tenha um autocontrole. Alguém que saiba falar com o faraó. Alguém que saiba blá blá blá. Eu não vou contar o final, porque você precisa assistir a aula para você entender quais são as importâncias de Moisés. Então Deus fala, eu preciso de uma pessoa assim, 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 assado. Vai nascer Moisés. Então quem engravida? Versículo 1. Vamos lá. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Ela viu que o menino era bonito e então o escondeu durante 3 meses. Ponto. Moisés não foi o primeiro filho desse casal não, tá? Só foi resumidamente uma história. Mas Moisés já tinha outros irmãos. Como não pôde escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. Entre os juncos na beira do rio. Moisés foi colocado no meio do rio junto com o jacaré, hipopótamo, elefante. Não. Leia a Bíblia. Entre os juncos na beira do rio. Então teve algum risco do rio ir levando? Não. Deus colocou essa ideia no coração de Joquebede, que é a mãe de Moisés, porque você conhece a história, né? Ô Joquebede, Moisés não vai morrer, você conhece? Mas não. Deus é justo, Deus é incrível em tudo que faz. Ele deu essa sabedoria para a mãe dele, arrumar a cesta, fazer daquela forma. Isso te lembra o quê? O que está dentro da cesta? Moisés, o que estava dentro da arca? Pensa. Então vamos lá. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito, ou do faraó, foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse, este é um menino israelita.
Quando a irmã da criança perguntou à princesa, então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino, a mãe de Moisés, né? Aí a princesa lhe disse: leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Joquebede fez o quê? Ela fez o que Deus a mandou fazer. Ela obedeceu à voz de Deus. Ela pegou um cesto, betumou, fez a preparação do cesto, colocou o filho que ela mais amava, aquilo que ela tinha mais apreço, dentro do cesto. Aquilo que naquele momento morreria. Aquilo que naquele momento seria exterminado. Aquilo que naquele momento não era mais possível. Existem situações que é necessário liberar. É necessário perder. Mas perder para quem? Para Deus. Por que perder para Deus? Porque quando tudo saiu do controle, gente, acabou. Não tem mais jeito. Entrega para Deus. Só que tem um detalhe, você não precisa esperar as últimas consequências para entregar. Se você obedecer à voz de Deus, olha o que acontece com uma pessoa que obedece à voz de Deus. Inclusive, se você não me conhece, dá um pulinho na Amazon ou no meu site www.grazielaleão.com.br. Você vai ver os meus livros. Tem um livro que fala sobre Jairo versus a mulher do fluxo de sangue, que tem muito isso. Obedece à voz de Deus, obedece aquilo que está pulsando no seu coração, a voz do Espírito Santo te incomodando aí para você fazer alguma coisa. Obedece. Joquebede obedece. E quando ela obedece, ela entrega. Olha o que acontece. Ela entregou Moisés, entregou aquilo que ela tanto amava. Deus a devolve. Como é que Deus devolve? A filha de Faraó fala assim: olha, a partir de agora você não precisa mais esconder, que agora você vai criar. A partir de agora você não precisa mais seu esposo se matar de trabalhar, que agora vocês vão criar. A partir de agora vocês não precisam ter medo, porque agora eu pago segurança. Porque antes o que você foi chorando entregar ao Senhor, obedecer a ordem dele, agora você volta sorrindo, porque agora você tem comida, você tem segurança, você tem cuidado, e você vai amamentar seu filho, você vai cuidar do seu filho. Tudo como Deus faz. Só que tem um detalhe, propósito de Deus tem momentos de dor e sofrimento, vão existir na nossa vida. Olha o versículo 10. Quando ele já estava grande, do versículo 9 para o versículo 10 passou-se um bom tempo, tá? Quando ele já estava grande, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: eu o tirei da água. O propósito de Deus dói em alguns momentos. Você vê que Joquebede não tem o direito de colocar um nome no menino. Quem coloca o nome dele de Moisés é a mãe adotiva. Mas o que era mais importante, colocar um nome ou poder criar? Colocar um nome ou dar a ele valores e torná-lo um homem de verdade? Consegue entender? Deus sabe o que é importante. E o que é importante, ele não perde controle. Perdão, o que é importante, ele vai deixar para você. Ele não vai perder o controle em nenhum momento. Ele é Deus. A gente precisa aprender a conhecer mais quem é o Deus que está com a gente. E aí, se você conhecê-lo mais, você vai parar de ter tanto medinho bobo. Segue. Moisés já era um homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo. Olha como é que ele sabia que ele era hebreu. E viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo no israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: por que você está batendo no seu patrício? No seu conterrâneo, digamos assim, né? O homem respondeu: quem pôs você como nosso chefe ou juiz? Você está querendo me matar, como matou o egípcio? Mostrando para ele que o que ele fez não estava encoberto. Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que eu fiz. Quando o faraó, o rei do Egito, soube o que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém, ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Ponto aqui. Como que Moisés foge do propósito? Quando ele mata o egípcio. Se você visse ou prestasse atenção na história dele, ele
já foi um milagre. Era para ter morrido e não morreu. Ele foi um milagre. Ele foi colocado, foi entregue e foi devolvido. A vida dele era um milagre. E ninguém ali tinha tido a oportunidade de estudar o que ele estava estudando e ele teve essa oportunidade. Ninguém tinha tido a oportunidade de estudar nas melhores escolas, mas ele teve essa oportunidade. A gente vai ver lá em Atos 7, que conta um pouquinho dessa história, que fala um pouquinho dessa história, que Moisés viveu 40 anos no Egito. 40 anos no Egito, 40 anos ele teve para aprender, para absorver, para aprender a cultura, a língua, os costumes. 40 anos nas melhores escolas, que visto que naquela época o Egito era as melhores escolas. 40 anos aprendendo, 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 aprendendo. E aí, num ato de, sabe, um justiceiro. Às vezes a gente tem esse espírito do justiceiro que a gente que tem que resolver, a gente não tem que resolver nada. Sabe, a gente não tem que... 2 João 8 fala assim, toma conta da sua vida. Por que isso? Aí ele completa para você não perder tudo aquilo que você já chegou até aqui para ganhar. Tudo aquilo que já foi investido em você. Tudo aquilo que já foi, sabe? Tudo aquilo que você já aprendeu, tudo aquilo que você já absorveu, tudo aquilo que você já mudou. Moisés, ele joga tudo pro alto. Literalmente. Quando? Quando ele mata aquele egípcio. Porque não era isso que Deus queria. Deus tinha o treinado até aquele momento para ser o libertador. Como? O processo era que automaticamente ele era filho da filha de Faraó. Ela não tinha outros filhos. Então, tecnicamente, ele seria o próximo faraó. Quando ele age por impulso, e isso muitas vezes nos leva a se lascar na vida quando a gente age por impulso. A gente sai do propósito. A gente puxa a corda e desce do ônibus. Só que aí Moisés vai para o deserto fugindo. E Moisés foge para o deserto. E lá ele conhece a sua esposa, né? Zípora, que vira a esposa dele e tudo mais. Só que lá, Moisés começa a aprender a pastorear ovelhas. E lá, ele tem um encontro com Deus. Encontro. Ele já sabia quem era o Deus de Israel, já ele foi filho de Joquebede, ele foi criado naqueles costumes. Ele já sabia quem era. Mas uma coisa é saber quem é, outra coisa é conhecer. Não, eu sei quem é fulano. Não, mas você conhece fulano? Você dá testemunho de fulano? Não, então você não conhece. Sabe, você só conhece a coisa de vista. Moisés sabia quem era Deus, de vista. Agora não. Agora Moisés vai ter intimidade. Porque nesse momento aqui, que a gente vai falar da sarça, quer dizer, eu não vou entrar nesse detalhe da sarça, mas é muito interessante você entender. Ele tem um encontro com Deus. Mas ele saiu do propósito? Não, ele dá uma pausa no propósito. Qual é o grande problema de dar uma pausa no propósito? Lembra da história do ônibus? O ônibus está seguindo. Você assistiu a aula 1, né? Você está dentro do ônibus. Por algum motivo você decidiu descer do ônibus. Às vezes você desce do ônibus porque você se irritou, como foi o caso de Moisés. Às vezes você desce do ônibus porque... Lembra que eu te falei? Por quê? Lembra que eu te falei que no ônibus tem janelas muito grandes? As janelas são as vitrines do mundo. E o inferno, ele não pode entrar dentro do ônibus. Satanás não entra dentro do ônibus em momento algum. Mas ele faz o quê? Ele coloca muitas opções nessas janelas. E se você ficar olhando para as janelas, você pode ser que você pare de prestar atenção que o ônibus está seguindo para um lugar e você comece a cobiçar o que está passando nas janelas. E aí você puxa a corda para descer. Satanás não tem poder algum de fazer o que a promessa de Deus na sua vida não se cumpra. Ele não tem esse poder, mas ele tem o poder de fazer, de te encantar, ou melhor, de te mostrar bandejas para que você se encante, porque a cobiça vem de dentro de você. E aí, sim, você puxa a cordinha para descer. E aí, quando você desce, você vê que o que estava aparecendo nas vitrines não era o que parecia ser. E aí você se arrepende. Só que aí você tem que voltar para o ponto de ônibus. E do ponto de ônibus esperar o ônibus passar novamente. Só que quando esse ônibus passa novamente, você já perdeu momentos, você já perdeu fases, você já perdeu coisas. E aí é óbvio que você vai chegar em algum lugar, vai. Só que provavelmente não vai chegar ao primeiro lugar onde você deveria. Por quê? Porque o primeiro ônibus já avançou lá na frente. O que você vai pegar vai ser o ônibus de trás. É a história do arrebatamento. Se você pegar a primeira vinda, né? Primeira ida para o céu, você vai ganhar algumas coisas que se você ficar esperando para a próxima, você já não vai ganhar. É básico, mas é a maior verdade. Tem que ser uma linguagem bem fácil para você entender. Eu estou falando uma linguagem fácil para você entender.
não desça do ônibus. E se descer, corre atrás, porque quanto mais tempo você demora para voltar pro seu propósito, mais coisas você perde. Moisés casa com essa mulher, vira pastor de ovelhas, e agora ele vai treinar durante 40 anos. Lá em Atos 7 também vou falar um pouquinho dessa história. Mas Moisés vai treinar durante 40 anos a quê? A ser pastor de ovelha. Você já assistiu a aula 1? Gente, por isso que é tão importante, você precisa assistir a aula. A aula 1 a gente aprendeu o que significa ser um pastor de ovelhas, lembra? Então agora Moisés vai ser pastor de ovelhas. E aí, como pastor de ovelhas, se você já assistiu a aula 1, você já entendeu e matou a charada. Olha o que Deus estava treinando ele para liderar o Egito. Para liderar, o povo. E agora, ele aprende a liderar o povo. Deixa eu ver aqui, um ponto aqui. Ele começa a aprender a liderar povo. E como liderar povo naquele ambiente do deserto, porque são 40 anos morando ali, gente. Óbvio que ele já conhecia o deserto como a palma da mão dele. O deserto é um lugar que se movimenta e modifica o todo o tempo. E uma pessoa que não tem o mínimo de experiência ali não saberia nada. Nada daquilo ali. Então seria literalmente um homem que ia matar o povo. Básico. Porque já era impossível imaginar que Deus libertaria Israel daquela servidão do Egito. Era impossível naquele momento imaginar. Basicamente, eles ficaram 400 anos ali. 400 anos ali. Então, não só liderar um povo ali, mas um povo de mentalidade cativa. Porque depois de tanto tempo num determinado lugar, as pessoas já não conseguem viver as pessoas já não conseguem viver o extra. As pessoas fecham a cabeça ali. Agora, Moisés chega em um momento que Deus fala assim, Moisés, volta para lá. Volta pro propósito. Aqui, não é que ele saiu do propósito. Ele se encontrou no propósito quando ele teve um encontro com Deus. Por isso que é importante a gente ter um encontro com Deus para quê? Para localizar a nossa identidade. Lembra a aula 1? A gente falou de identidade. A identidade é quando eu já sei o porquê que eu faço tais coisas. Eu falei um pouquinho na aula 1 sobre identidade, que enquanto eu copio, eu não sou eu. Mas quando eu consigo entender a lógica, o porquê, lembra do arroz com feijão? Por que eu como arroz? Por que eu gosto do feijão? Por que eu gosto da batata frita? Lembra da aula 1? Quando você já consegue entender o porquê de cada coisa. Por que eu faço tal gesto? Por que eu uso tênis? Quando eu consigo explicar o porquê, é porque eu já sei o porquê. É porque eu já sei quem eu sou. Enquanto eu sofro, não, eu como porque eu gosto. Não, vamos pela lógica, gente. Tem que ter um motivo. Tem que ter. Aí sim eu já sei quem é a Grazi. Aí sim eu já sei quem eu sou. Então a primeira coisa eu preciso buscar a minha identidade. Assiste a aula 1, mata a identidade de vida primeiro. Assiste para você entender aquele assunto. O vídeo é bom que você pode repetir várias e várias vezes. Fechei a identidade, agora sim eu vou seguir. Aula 2 e agora eu fecho na aula 3. Moisés, ele sabia quem ele era quando ele tem um encontro com Deus. Se é para ser libertador, vamos ser libertador. E tem um ponto importante que Deus fala assim, Moisés, vai falar para o povo. E nesse momento, Moisés faz a gente. Em que sentido? Porque a gente vive nisso. Olha, Deus, mas eu não posso. Eu sou pesado de línguas. Deus, mas eu não posso, sabe? Eu não sei falar em público. Deus, mas eu não posso. Sabe por quê? Porque eu gaguejo, eu fico nervoso, minhas pernas batem, minha mão sua. Deus, eu não posso. Quando você fala isso para Deus, você tá falando assim, Deus, o Senhor não tem capacidade para fazer. A realidade é essa. Porque quando você põe um empecilho para Deus, você tá falando para ele que ele não pode. Que ele não tem poder para isso. Cara, para e pensa. Se ele tem poder para tirar Israel do Egito, se ele tem poder para fazer Faraó abrir a porteira e falar, vai embora, pô, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Ele não vai ter poder para resolver esse probleminha teu de falar em público. Ele não vai ter poder de resolver um problema teu, de ficar de frente pro povo falar. Moisés ali poderia ser curado de uma outra coisa, mas ele que dificultou o problema dele. O que ele faz? Senhor, manda outro para ficar comigo, manda outro, manda outro, manda outro, manda outro. E Deus manda um velho, mais velho que ele, o irmão dele chamado Arão. Só que aí ele passa uma vida inteira, que eu gosto muito quando a Gabriela Lopes fala sobre isso. Ele fala assim, uma vida inteira de, tá bom, Arão, fala isso pro povo.
Que Deus? Tá bom. Arão, falando isso. Gente, uma vida inteira de ficar telefone sem fio. Arão, não era assim que Deus queria que falasse. Arão, não era dessa forma que Deus queria. Gente, abre a mente. Deus tem tanta coisa pra gente, a gente que dificulta o poder dele agir na nossa vida. Ia ser fácil? Não, não ia, mas Deus ia resolver o problema. Deus é suficiente pra tudo. Tá? Identifica isso na tua vida. Quantos nãos você fala pra Deus, que você fala, Deus eu não posso, Deus eu não sei, Deus eu não... Ele sabe que você não pode sem Ele. Sem Ele nada podeis fazer. Sem mim, Jesus falando, nada podeis fazer, é o óbvio. Acelera seu processo, filho. Vamos seguir. E aí, acelerando aqui, Moisés fica 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e Deus manda ele retornar, trazer o povo, né? E aí você já sabe a história das pragas e blá, 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 blá. E aí, Faraó libera o povo. Claro que não foi tão fácil como eu estou dizendo, mas liberou o povo. E aí o interessante é que Deus é tão, 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 tão precioso em tudo que ele faz, que Israel não sai de lá de mão abanando, não. Não. Ele fala pro povo dar tudo. Eles saem de lá com ouro, com bens, com tudo, assim, com bens materiais. E levam tudo pro deserto. E aí eles saem. Quando eles saem, começa um outro processo. Por quê? Porque agora a gente tem gente a balde, é muita gente. Porque naquele momento só eram contados homens. Imagina as mulheres e crianças. E criança porque com força, porque israelita é um povo que se multiplicava, lembra? O povo ali gostava de fazer filho com força. E aí, eles vão parar no deserto. E aí, no deserto, eles começam uma caminhada nova. Uma caminhada de incertezas. Só que a gente precisa entender que o Deus que tirou do Egito é o Deus que vai cuidar. Tirou do Egito é o Deus que vai cuidar. Moisés está de frente para aquele povo. E aí, o que acontece naquele momento? Moisés vai começar a exercer tudo aquilo que o Senhor o treinou. Moisés não tinha treinado com as ovelhas? Agora Moisés vai treinar com pessoas. Ovelha bicho que obedece? Até certo ponto sim, mas algumas não obedecem. Moisés já está treinado para isso. Ovelha bicho que ouve? Algumas sim, algumas não. O povo também. É bicho que ouve, às vezes sim, às vezes não. Moisés teve treinamento. Agora Moisés vai levar o povo. Só que Moisés não é simplesmente um pastor de ovelhas. Ele é um pastor de ovelhas que ele foi treinado e formado nas melhores faculdades do Egito. Ele tem uma formação ali. Então agora Deus vai pegar tudo aquilo para liderar o povo no deserto. Você já conhece a história e sabe que eles vão ficar mais 40 anos no deserto. E esses outros 40 anos no deserto, ele já teve a experiência de liderar um povo e ele sabia que era muito perto. Só que por que Deus os confunde e permite que eles ficam ali? Por causa da dureza do coração deles, por causa da murmuração, por causa dos pecados. Aí, você vai ver que Moisés vai continuar tendo encontro. As pessoas que estavam ali ficaram rodando. Mas Moisés não. Para aquele que tem um propósito em Deus, ele continua avançando. O relacionamento de Moisés com Deus só foi se aperfeiçoando. Moisés vive coisas incríveis que ele não viveu nem no palácio e nem na primeira vez do deserto. Por quê? Porque o relacionamento com Deus é independente do que os outros estão vivendo. Ah, mas Moisés morreu no deserto. Morreu no deserto. Por quê? Porque o propósito dele era no deserto. O propósito de Moisés nunca foi chegar até Canaã. Deus nunca prometeu a Moisés que ele entraria em Canaã. Deus prometeu que ele iria libertar o povo. E ele libertou o povo. Ele era o libertador. Mas Moisés não tinha sido chamado para entrar em Canaã. Eu sei que algumas pessoas falam assim, ele não entrou em Canaã porque ele bateu na rocha. Não, ele não entrou em Canaã porque não era projeto de Deus que ele entrasse em Canaã. Deus nunca o prometeu isso. Deus nunca falou que ele passaria. E outra, Moisés não era homem de guerra. Moisés, ele era um homem de liderança, mas não de guerra. Quando ele entrasse em Canaã, eles entrassem em Canaã, o povo teria que guerrear. Moisés não foi chamado para guerrear. Josué foi chamado para guerrear. Tanto é que Moisés treina Josué porque dali em diante seria um outro processo. O propósito são fases. O propósito de vida na época de Moisés pequeno era Moisés estudar nas melhores escolas. E daqui a pouco eu vou falar o porquê. O propósito de vida de Moisés adulto era treinar ser pastor de ovelhas para pastorear um povo.
propósito de vida de Moisés, vamos dizer, mais velho, maduro, era liderar o povo num deserto, onde eles viveriam milagres diariamente. Moisés teve encontros com Deus incríveis. Moisés foi uma pessoa que teve assim, eu não vou dizer mais em proporção, mas foi o único que viu a glória de Deus, visivelmente. É incrível o que eles dois viveram. Então, quando chega o tempo de Moisés, lembra que só podia viver até 120 anos? Se você não sabe o porquê dessa história, a gente está estudando Gênesis aqui no mesmo canal. Tem uma playlist chamada Gênesis, que é básico, um estudo básico para aquelas pessoas que não conhecem nada de Bíblia ou estão começando a querer entender, para poder entender como que eu mergulho mais nas coisas, na palavra de Deus. Dá um link aqui na descrição também para colocar sobre Gênesis, para você poder clicar nessa playlist incrível e você aprender sobre isso. Isso está provavelmente na aula 4, tá? É perto de Noé. Vamos seguir. E aí, Deus dá descanso a Moisés. Gente, ele aturou um povo. São 120 anos na terra. É óbvio, Moisés não ia chegar até Canaã. E ali Deus o faz descansar. Quem? O amigo dele. Descansa. E Deus esconde o corpo. Esconde o corpo por quê? Abre esse spoiler aqui. Porque se encontrasse o corpo de Moisés, provavelmente as pessoas iam ficar o adorando, fazendo aquela banda de coisa. E não, Deus esconde o corpo de Moisés e nunca foi encontrado, porque Deus o recolheu para si, ponto, acabou. Vamos lá, se segura aqui. Onde eu parei? E aí a gente tem o costume de parar e falar assim, cara, o cara perdeu o tempo da vida dele. Ele estudou 40 anos e não serve para nada. Deus erra, Deus se engana, Deus faz alguma coisa errada. Segue aqui, titia. 5 primeiros livros da Bíblia, quem escreveu? Ah, não sabia não? Foi Moisés. Quem escreveu Gênesis? Moisés. Quem escreveu o Êxodo? Moisés. Quem escreveu Levítico? Deuteronômio. Números? Moisés. Ih, deixa eu até ver se eu acertei, se eu errei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número... Não, acertei. Quem escreveu? Foi Moisés, filho. E como que ele escreveu? Ouvindo a voz de Deus. Porque era Deus que ditava e ele escrevia. Você tem noção que o deserto, para todo mundo que estava ali que morreu, foi só perda de tempo? Entre aspas. Mas para Moisés não. Por quê? Porque quem tem um propósito, quem segue a direção de Deus, continua crescendo. Nada para, nada limita, nada faz ele desistir. Nada. Se você estiver dentro do ônibus, dentro do propósito, todo mundo pode estar parado, mas você está avançando. Por isso é tão importante a gente entender que a nossa vida é única, nós somos criados para fazermos o quê? O propósito de Deus. Esquece o que os outros estão fazendo. Cada um tem um propósito. Qual é o teu propósito? O que Deus está colocando no teu coração para fazer? Qual é o propósito teu de agora? Vive o teu agora. Não só isso. O Egito, lembra das pirâmides? Lembra de toda a arquitetura que existia no Egito? Por que ele aprendeu aquilo? Vamos seguir. Será que foi para ele criar o tabernáculo, Êxodo 40, e a Arca da Aliança, Êxodo 25, 10? Como é que cria esse tipo de monumento ou esse tipo de estrutura num deserto? Ué, não tinha Google? Não tinha Google. Não tinha profissionais da área? Não tinha profissionais da área. Seu estudo, ou melhor, o estudo de Moisés lá atrás é o que faria diferença agora. Tudo que a gente vive tem um motivo para Deus. Deus não faz aleatório. Não, olha só, você vai estudar, depois, sabe de nada. Não, tudo tem motivo. Deus anota tudo no caderninho dele, tudo ele vai utilizar na sua vida. Continua aqui. Moisés tinha que ter sabedoria para conduzir o povo. Ele tinha que ter inteligência para conduzir aquele povo. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Se tornou em mais 40 anos de uma forma totalmente diferente, porque agora ele é líder de um povo e ele concluiu com louvor tudo aquilo que Deus pediu para ele fazer. Moisés fugiu do processo? Fugiu. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ele volta para o processo, para o propósito. Ele dá sinal para o ônibus, entra de novo no ônibus e conclui a caminhada dele.
Como farol? Não, porque quando você foge do ônibus, você desce, alguma coisa você vai perder. Mas quanto mais rápido você retornar, mais rápido você vai ter a oportunidade de continuar o seu propósito. Então eu quero fechar para você aqui alguns parênteses que a gente abriu. Se Davi pensasse que o pai dele não deveria colocá-lo para cuidar de ovelhas, ele nunca teria sido rei de Israel. Se José tivesse travado porque os irmãos o venderam, ai, meus irmãos me venderam, meus irmãos não me amam, ninguém me quer, e blá, 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 ele jamais teria sido governador do Egito. Se Moisés tivesse travado porque Joquebede o colocou dentro daquele cesto, ai, minha mãe tentou me matar, e blá, 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 com aquele vitimismo do inferno que às vezes a gente traz para nossa vida, Moisés jamais teria sido libertador. Por que eu quero te trazer isso? Essas 3 histórias nos mostram que independente de como tenha sido o seu início de história, o final da história já foi escrito por Deus. Se você não descer do ônibus, você vai conhecer o final dessa história e vai ser de vitória. Por que Davi chegou até rei? Porque Davi não para em nenhum momento. E é isso que todo mundo quer. A gente quer a fase que a gente vai viver as glórias e vai ser sustentado pelo nosso propósito. Ok, mas você só vai alcançar isso se você não descer do ônibus, se você for obediente. Se você confiar naquilo que Deus tem colocado no seu coração. Por que Abraão chegou ao ponto de ser hoje tão conhecido e ser o pai de nações e riquíssimo em tudo que ele fez? Porque Abraão ouviu, ele deixou a casa dele, a parentela dele, ele ouviu a voz de Deus e ele seguiu. Por que as pessoas são abençoadas e chegam a patamares maiores? Porque elas ouvem a voz de Deus. Porque tudo aquilo que Deus dá, Ele dá. Ele não lança em rosto, Ele não fica jogando na sua cara que Ele te deu, ponto e acabou. Não. Ele dá. E Ele dá com alegria. Porque Ele ama abençoar os filhos dele. Vamos fechar aqui rapidinho? Algumas dicas para você. Propósito não é quem paga mais ou que dá mais curtidas. Propósito é aquilo que faz o teu coração gritar. Aquilo que você faz até de graça. Eu não ganho nada fazendo vídeo. Eu não ganho nada, ou melhor, quase nada vendendo meus livros. Quem é escritor sabe que escritor ganha muito pouco. A não ser os escritores de lá de fora. Porque, nossa, cada filme é incrível, mas isso não acontece aqui no Brasil não, tá? Mas saber que Deus passa por mim através das escritas. Tem hora que até eu fico impressionada com aquilo que Deus me entrega e eu escrevo nos livros. Eu fico impressionada de como o poder de Deus é. Se você não conhece meu material, é mais ou menos isso. Eu pego a Bíblia e não traduzo em nome de Jesus, que é isso? Eu trago as lições para o dia de hoje. O que está escrito na Bíblia que eu posso aproveitar para o dia de hoje? Eu posso te garantir que tem muita coisa ali que você fica assim, ué, isso já estava escrito, já estava escrito. Você só não sabia. Dá uma olhada no meu... dá uma olhada na Amazon. www.amazon.com.br/Graziela Leão. Ou escreve no Google. Põe no Google aí, Graziela Leão, escritora, e vê aí meu material. Vamos seguir aqui o propósito de vida. Seu propósito de vida passa por você em todas as fases. Todas as fases ele vai passar. Lembra de Davi? Lembra de Davi? Que ele falou que ele lutou com o urso e com o urso e com o leão? A bravura de Davi. A bravura de Davi. Cara, ele não tinha medo de urso e de leões. Se tu vê um urso e um leão, tu faz o quê? Corre. Sem contar que se tossir todo, né? Mas Davi corre atrás do leão. Ele corre para cima do leão. Essa bravura foi a mesma bravura que ele enfrentou Golias. Essa bravura foi a mesma bravura que ele guerreou tantas batalhas. Davi não tinha medo. Ele enfrentava. Consegue entender? Tem a ver com o seu propósito. Você vai ter em todas as fases. Eu jamais pensei que eu iria escrever. Mas eu escrevo. Desde que... Me entendo por... Gente, eu amo fazer listinhas, escrever, redações. Eu amo escrever. E aí, quando eu comecei a entender o que Deus queria para minha vida, eu parei de lutar contra escrever. Traz para tua vida. Seu propósito de vida passa por você. José, em todas as fases, ele fazia o quê? Governava os locais. Ele governou a casa dele. Ele governou a casa do Potifar. Ele governou a prisão. Ele governou o Egito. Tá passando por você. Você precisa se conhecer. Parar e analisar a sua própria história. Comece a escrever suas histórias para você começar a entender o que está se realizando. Qual é o ciclo que eu estou vivendo aqui. Davi não era sucessor ao trono. Era Jonathan. Mas quando Deus tem um propósito na tua vida, é você, ponto, acabou.
Samuel não era sucessor ao sacerdócio, mas Deus tem um plano na tua vida, você vai ser o sucessor. Fique no seu propósito de hoje para você viver o propósito de amanhã. Para você chegar ao reinado, você precisa vencer as fases. Em que fase você está? Se você não vencer as fases ruins, vamos para Davi. Quais foram as fases ruins? Cuidar de ovelha, que ninguém queria? Tocar harpa para um rei, que ninguém queria? Ficar cuidando, entre aspas, tocando uma harpa para o espírito mal sair de uma pessoa que só queria te matar? Ele estava treinando e não sabia. Fica no teu propósito. O propósito de vida de Davi naquele momento era: tá na hora de treinar no palácio. Você vai treinar no palácio. Tá na hora de treinar no campo. Você vai treinar no campo. Tá na hora de treinar com o povo que ninguém quer. Você vai treinar com o povo que ninguém quer. Qual o teu propósito de hoje? O propósito de hoje você tem que vencer o hoje. O propósito de hoje é estudar. Vai estudar com excelência, porque isso vai ser usado lá na frente. O propósito de hoje é cuidar de ovelha, cuida de ovelha. O propósito de hoje é liderar um grupo, lidera o grupo. O propósito de hoje é escrever, escreva. O propósito de hoje é cantar, cante. Qual o propósito de hoje? Acabe com o não posso. A gente viu na história de Moisés: não posso, não sou, não. Esquece da tua vida, arranca isso daqui. Tira essa crença limitante. Quem é teu pai? Se tu não sabe quem é teu pai, propósito de vida, aula 1, você precisa entender isso. Opinião dos outros. A opinião dos outros é formada. Pega isso aqui. A opinião dos outros é formada de acordo com a experiência que os outros viveram. Então, por exemplo, eu não gosto de sair de noite. Sozinha. Eu não gosto de sair sozinha no momento nenhum. Eu não gosto de sair de noite sozinha. Isso por quê? Porque eu tenho medo. Mas por que você tem medo? Por algumas experiências. Consegue entender? Então, se alguém me perguntar: vamos de noite. Não vou. Opinião tem a ver com experiência de vida. Então não fica pedindo opinião para os outros. Pede opinião para Deus. Como é que Deus vai me responder? Lê na palavra? Se não tiver escrito na palavra, ele vai usar alguém para falar com você. Mas é muito difícil não estar escrito na palavra. Por quê? Porque a gente quer pedir opinião dos outros. Só que a opinião dos outros vem com a experiência dos outros. A opinião de Deus vem com a experiência de Deus. E Deus é o quê? Invencível, meu filho, minha filha. Abre a mente, bonito. Brilha. Grazi, mas o meu propósito de vida tem a ver com brilhar. Mateus 5,16 fala: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Se for para brilhar, filho, brilha. Desencana, é para brilhar mesmo. Um cristão genuíno chama a atenção. Cristão genuíno chama a atenção. Não tem como. Esteja pronto para as pedradas. Se você não conhece a história da pedrada, Atos 7, 55 ou 60, você vai conhecer a história de Estevão. Estevão ganhou destaque, mas ao mesmo tempo ganhou destaque e ganhou pedrada. Se você quer destaque, filho, lembra que você vai ter pedrada. E Estevão sentiu as pedradas, mas estava com os olhos tão firmados em Jesus, que ele ali, filho, pode pedrejar o que for, eu tô de olho em Jesus. Se tu estiver sentindo as dores das pedradas e elas estiverem tão fortes, você não está olhando para Jesus. Você não está pronto para ficar em evidência. Só quem está em evidência sabe as pedradas que leva. Olha que eu não estou tão em evidência, não sou famosa, aquela coisa toda, mas vou te falar, é cada coisa que as pessoas falam. E aí eu fico olhando, e até certo ponto, em alguns momentos eu falo assim: sim, eu vou parar, mas aí você vê uma pessoa falando: Grazi, eu aprendi uma coisa com você que estou levando para minha vida, Grazi, isso aqui tem mudado, então, se importa com as pedradas que você vai se levar, não, olha para Jesus. Que o evangelho seja pregado a toda criatura e que você possa desenvolver no seu chamado. Se tá doendo as pedradas, eu falei que você precisa entender que não é sobre você, filho. É sobre ele. É sobre ele. As pessoas não querem te parar, as pessoas não querem me parar, as pessoas querem parar de me fazer falar de Jesus. E aí é que se lasca. Inclusive, isso é uma porta da depressão, uma das portas da depressão, quando eu começo a achar que as coisas são sobre mim, não são sobre mim, é sobre ele. Estão falando mal de mim? Não estão falando mal da graça, estão falando mal dele. É por causa dele. É por causa da luz que brilha em mim, que é dele. Que está refletindo em mim, que é dele. O propósito vai te alcançar em qualquer lugar, porque você já nasceu nele, dentro dele. Você só precisa se ligar do que é o teu propósito. Propósito para cada tempo. Já falei, se sair da direção é se afastar do propósito. Quanto mais ligado naquilo que Deus quer para você, o que Deus quer para mim? Seguir a palavra dele. Mais obediente. Grazi, eu não consigo entender nada da Bíblia. Então vem comigo que a gente está estudando Gênesis. E Gênesis vai abrir teu horizonte assim de uma forma sobrenatural. Cara, Gênesis, gente, é chato. Será que é chato? Estuda comigo. Estuda. Só passa a aula 1, porque real, a aula 1 é muito batido. Mas da aula 2 em diante, a gente começa umas histórias. Cara, foca que vai dar certo. Se você está firme com Deus, o maior segredo é ficar onde você está e viver cada fase, pois você já está no seu propósito.
Graças, eu estou fazendo tudo certinho conforme a palavra de Deus, mas está dando tudo errado. Continua. José estava fazendo tudo certinho e foi vendido. José estava fazendo tudo certinho, foi lançado na prisão. José estava fazendo tudo certinho e se lascou com a mulher de Faraó. E aí? Deus vai te recompensar. Deus vai recompensar. Anota o que eu tô falando. Outra coisa, se você conhece a história de Jó, Jó sofreu? Sofreu. Só que se você for olhar o último capítulo, fala assim, é porque a gente trava muito nos capítulos de Jó, se não me engano são 40 ou 42, que a gente só fala Jó sofreu, 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 e a gente não se liga no que está escrito lá no finalzinho, que fala assim, depois disso tudo, Jó viveu mais 100 e poucos anos, viu o filho do filho do filho do filho do filho vivo, e Deus o fez morrer farto de dias, viveu muito, se alegrou muito, sorriu muito, porque Deus recompensa, Deus é justo, se liga nisso. Por favor. Vamos lá. Para de fugir do propósito, consequentemente de quem você é. Porque quem você é tem a ver com o seu propósito. Você precisa se localizar em Deus. Eu já falei. 2 Coríntios 5:7 fala assim, porque a gente anda por fé e não por vista. Estou fazendo tudo certo, tá dando tudo errado. É por fé. Confia que vai dar certo. Confia naquilo que Deus te chamou para fazer. Fechamos? Deixa eu te falar só uma última coisa. Eu fecho, ó. Fechei a Bíblia, fechei a pasta. Propósito de vida tem a ver com o poder de Deus na sua vida. Ele não erra, não se engana. Ele não se confunde, ele sabe quem você é. Ele sabe qual é o seu nome, ele sabe qual é a sua história. E algumas coisas da sua história foi ele que programou para acontecer para te treinar. Outras coisas foram decisões suas. Consegue identificar o que foi decisão sua? Consequência de atos seus e consequência de atos seus, que aí você vai ter que pagar, como foi o caso de José, que teve que aguentar casar-se, ou melhor, trabalhar duplamente para poder casar com Raquel. Porque ele enganou o pai e agora o tio o enganou. Mas como o caso de Jó, consequências que vieram sem entender, porque tecnicamente Jó não fez nada de errado. Independente do caso. Se você estiver ligado na videira que é Cristo, se você estiver ligado em Deus, Deus vai fazer dar certo. Você pode ter certeza disso. No mais, eu te encontro no próximo vídeo, que não é propósito de vida, mas te encontro nos vídeos que a gente tem aqui na playlist, aqui no canal do YouTube. Se você quiser conhecer do meu trabalho mais ativamente, eu estou no Instagram, @GrazielaLeão Escritora. E eu espero te encontrar em algum momento. E se você puder, compartilha esse vídeo, escreve aqui no comentário o que você achou. Isso ajuda o YouTube a entender que o meu conteúdo é relevante, que outras pessoas também podem gostar e ele vai indicar para outras pessoas. Se inscreve no canal, não deixa passar essa oportunidade para você conhecer das maravilhas de Deus. Que Deus te abençoe. Paz.